Todo mundo erra ou vai errar alguma coisa de português enquanto existir. Eu mesma já cometi vários erros e troquei palavras no meu texto, repeti conectivos e só fui perceber isso na hora da revisão. Vou mostrar hoje como eu reviso os meus textos e como você pode utilizar isso para aprimorar ainda mais a sua escrita, não correr o risco de passar vergonha publicamente. O primeiro passo para revisar um texto é pausa. Dê um tempo. Deixe o texto descansar, por favor, dá um minuto de paz para o seu texto. Deixe o texto descansar, inclusive esse é o meu lema. O texto que não descansa vai incomodar depois, você vai encontrar um erro, você vai encontrar uma palavra repetida e não vai ser legal. É melhor você deixar o texto descansar. Nós revisamos imediatamente após escrever, o nosso cérebro já está muito acostumado com aquele texto, porque nós temos a tendência de poupar energia. Para poupar energia, o nosso cérebro se acostuma com aquele texto. E eu posso te garantir, faça o teste aí. Você não vai enxergar os erros imediatamente após escrever o texto, porque o seu cérebro já está muito acostumado com aquilo. O texto descansar, vai tomar um cafezinho, vai dançar o forró, ouvir uma música, vai fazer outra coisa e depois você volta para revisar. A técnica que me ajuda muito é ler o texto em voz alta, inclusive para verificar o paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo é um recurso que nós utilizamos para deixar o texto harmônico. Então ele consiste no uso de formas gramaticais idênticas. Então a gente coloca todos os verbos no infinitivo ou coloca todos os verbos no mesmo tempo. Você padroniza aquele texto, você coloca estruturas gramaticais semelhantes para que aquele texto soe de uma maneira leve. Você lê em voz alta, automaticamente você começa a perceber se aquele texto tem algum problema de paralelismo, se aquela frase, quando você escuta aquela frase, nossa, isso soa estranho. Opa, se soa estranho, tem algum problema aí. Então você vai revisar e vai reescrever aquela parte. Feito isso, você vai cortar palavras. Você vai olhar para o seu texto e pensar o seguinte: como eu posso reduzir este texto? Ai, Petri, mas já tá super objetivo. Sempre tem uma maneira de reduzir. Então você vai cortar adjetivos, você vai cortar palavras genéricas, expressões genéricas, você vai tirar tudo aquilo que é peso morto no seu texto. Como eu faço isso? Como é que eu sei que essa palavra é peso morto? Retire a palavra mentalmente ali. Se a frase fizer sentido, mesmo sem aquela palavra, significa que aquela palavra era simplesmente um peso morto. O mais importante depois da pausa é o seguinte: tenha ferramentas de revisão de texto. Você não precisa saber todas as regras da língua portuguesa, você não precisa saber a ortografia de todas as palavras. O que você vai fazer? Você vai até o local correto para buscar a resposta. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber onde procurá-las. Eu vou te indicar 5 dicionários virtuais gratuitos e você pode acessá-los agora mesmo. O primeiro deles é o aulete.com.br, ele é bem completo, ele traz alguns exemplos também. O segundo é o dicionário priberam.org, o terceiro é o micaelis.ol.com.br, é um dicionário bem rápido, bem atualizado, gosto bastante dele. O terceiro é o conjugação.com.br, então se você tem uma dúvida de conjugação, putz, eu não sei se eu utilizo o verbo vir ou o verbo ver, é se eu vir ou se eu ver. Coloca lá no conjugação.com.br. E o último é o dicionário de sinônimos, sinônimos.com.br. Sinônimos sempre está aberto no meu navegador. Se ficar em dúvida se uma palavra existe ou não, busque essa palavra no site do VOLPE, no Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa. Lá estão todas as palavras registradas oficialmente no nosso idioma. Se você estiver revisando o texto de outra pessoa, você precisa manter a ideia original e o estilo de escrita daquela pessoa. Então, fazendo um resumo aqui, para revisar o seu texto de maneira eficiente, é preciso primeiro que você deixe-o descansar. Deixe o seu texto de boa, dá um tempo, vai viver um pouquinho a vida, vai dar um rolê, vai tomar um café.
O segundo passo é ler o texto em voz alta, se possível, pois isso o ajudará a encontrar problemas de paralelismo, problemas de harmonia no texto. O terceiro passo é cortar palavras, corte palavras genéricas, palavras redundantes. O quarto passo é usar as ferramentas de revisão de texto. Então você vai olhar a pontuação, você vai olhar a ortografia e se tiver qualquer dúvida, não hesite em olhar o dicionário. Eu deixei aqui na descrição do vídeo vários dicionários virtuais gratuitos para você não ter desculpa e começar a utilizar hoje mesmo no seu dia a dia. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like, pois para você não custa nada, mas para mim vale muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.